Ok. Deixa eu ver se já está gravando, só para ter certeza, porque como é novo, eu não sei se tá tudo certo. Peraí. Olha que legal. Gravação. Bom, tá gravando. Oficialmente, gente, boa noite, sejam muito bem-vindos à aula a 11ª aula, né? Pode ser que a gente tenha alguns probleminhas aí de a gente tentando se acertar. Eu não tenho controle, tá, de conseguir silenciar os microfones de todo mundo. Então, por favor, entrem e já vão silenciando os microfones. Vamos usar o mesmo padrão, se a gente conseguir. Se alguém quiser falar alguma coisa, vai só dando ticando a mãozinha aí de que quer falar, possivelmente eu dê voz. A ideia é eu vou acelerar bastante hoje para a gente conseguir, como eu posso dizer, fazer algumas dinâmicas no final, e eu quero ser bem direto e reto no que eu quero falar sobre temperamentos, tá bom? Vamos lá. Aula 11ª, gravando. Dons, na verdade, a gente ainda está falando de dons ministeriais, tá? Só que hoje eu vou dar uma passada aqui em temperamentos para a gente classificar. A primeira coisa que eu queria dizer de aula mesmo para vocês é o seguinte: uma informação muito, 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 muito importante que ficou faltando eu dizer na última aula. Eu dei uma olhada lá, foi tanta coisa também, né, que a gente saiu falando, assim. Eu fiz sem esboço, então foi aula do coração mesmo. Hoje também eu estou sem esboço, então aula do coração. A maioria eu faço assim, às vezes eu gosto de dar um norte, mas a maioria das aulas eu gosto de deixar o Espírito Santo direcionar para onde ele quer mesmo. É o seguinte: todos os dons ministeriais, todos, sem exceção, uma das principais, ou talvez a principal ferramenta do dom ministerial é ensinar outras pessoas a se mover no dom, tá? Então, por exemplo, os profetas devem sempre ensinar os novos profetas, os apóstolos, mestres, tal, e assim por diante. E, na verdade, gente, todo mundo colabora uns com os outros, né? É um modelo colaborativo mesmo, tá? Então, isso faz com que a gente cresça, né, uns aos outros em amor. Acho que essa é a ideia, né, de a gente poder ajudar uns aos outros. Então, acho que a mensagem era só essa, assim, que eu queria deixar. Primeira, o dom que você tem de dom ministerial, se você se entendeu nisso, pensem que, acho que assim, vamos dizer assim, a principal função é você simplesmente conseguir ajudar outras pessoas a evoluírem, né, na mesma batida que você. Se você é mestre, ajude outros mestres, ajude quem está chegando a desenvolver, ok? Gente, como que vocês estão me vendo na tela de vocês? Vocês estão me vendo só eu na tela ou vocês estão vendo todo mundo? Alguém me fala? No meu caso, todo mundo, Denis. Todo mundo, também não foi só mosaico. A gente tem a opção de escolher. Todo mundo. Tá. Você e mais 5 pessoas. Todo mundo. Beleza, é porque na minha gravação, eu sempre, quando é no Zoom, né, eu deixo sempre eu em destaque para gravar para a pessoa que está assistindo, e aqui não. Aqui no meu, ele está meio que... Não dá muito essa opção para mim, então meio estou sem um norte. Oi. Denis, você pode ir embaixo na sua tela, clicar nos 3 pontinhos e tem a opção alterar layout. Aí você vai em mosaico e arrasta para, tipo, 50 pessoas. Sim. Não, isso sim. É o que eu estou falando. É o que eu estou falando assim, na gravação, as pessoas geralmente veem o que eu vejo. Nas minhas opções, não tem a opção de deixar só meu rosto aparecer, entendeu? Que é geralmente quando eu faço a gravação para a pessoa que vai assistir depois olhar só para mim, não para todo mundo, senão ficar ruim, né? Já testou a opção destaque? Já. Coloquei destaque, aparece você, por exemplo. Mas aí que tá, quando você fala, acho que vai para você, não? Beleza, vamos ver. Deixa eu falar, vou falar um pouquinho para ver. Então é o seguinte, gente. Não, tá aparecendo só você para mim. Eu vou deixar assim. No celular tem como fixar. Né? Deixa eu ver. Você clica na pessoa, aí tem um fixar. Boa, vamos ver se dá para fazer isso comigo. Peraí. É o layout. A gente vai tendo mais pessoas, a gente vai tendo os novos problemas, né? Novos desafios para lidar. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, mosaico. O mosaico é tão legal que dá para ver todo mundo. Mas eu fico pensando na pessoa que vai assistir depois também, né? Sofre, né? Para olhar todo mundo e o conteúdo ainda.
Quando vocês assistem de novo, vocês gostam de ver só quem fala ou gostam de ver todo mundo? Todo mundo é Vocês me melhor. viram? Eu só quem fala. Dá pra Todo liberar as mundo. palavras. É legal. Então, beleza. Hã? É bom É ver bom as ser mais carinhas, gente, dá pra né? liberar palavras, Denis. Dá pra ver as caras e liberar palavras. Não é Não, que nem mas o tô pessoal. falando... Ah, entendi. Eu também acho que é melhor liberar todo mundo, ver todo mundo. Tá bom, vou deixar todo mundo então, vocês que mandam. Vocês estão falando aí, eu acredito em vocês. Beleza. Ótimo, ficou bom assim agora. Dá pra mim continuar, porque eu preciso olhar para alguém para poder fingir que eu tô falando com alguém para ver se eu consigo desenrolar melhor. Pronto, vamos lá. Então é o seguinte, função, se você tem um dom, a ideia é sempre que você desenvolva outras pessoas. Por quê? Porque tem uma faceta que é muito importante, acho que é por isso que vale a pena reforçar a ideia da comunidade, né? Porque eu sei que toda semana tem alguém que vai lá, e isso é natural, tá, gente? Tá passando por um problema, e a pessoa quer uma oração, a pessoa quer ajuda, e às vezes entra em desespero, pede alguma coisa lá para 350 pessoas. Por que eu falo para a gente não pedir profecia e não pedir oração? Por um princípio bem simples. Não vai resolver o problema da gente se a gente entrar num grupo tão grande e falar, gente, orem por mim, porque eu tô com dor de cabeça. Não vai resolver. O que resolve? A Bíblia diz assim, orais uns pelos outros. A pergunta é, em que ambiente isso deve acontecer? Né? Isso no ambiente de igreja. O que é a igreja mesmo? Voltando à aula, né? Acho que é a segunda, terceira aula que eu falando de igreja. O que é a igreja? Igreja é a junção das pessoas. Então, por exemplo, eu estou com um problema na minha vida. Sei lá, estou com um problema emocional no casamento. O que eu faço, gente? Qual é o conselho mais sábio? Deixa eu olhar aqui quem para mim tem referência no casamento, eu vou atrás dessa pessoa e converso com ela. E nesse ambiente de troca de igreja, né, de junção, de troca de vida, de relacionamento, eu oro, apresento a minha dificuldade e essa pessoa ora sobre mim. Isso é muito mais efetivo. Você chegar num grupo e falar, gente, olha pelo meu casamento. Não resolve. Até porque se a gente for falar disso na Nova Aliança, a Nova Aliança diz o seguinte, que Jesus já conquistou, né, todas as coisas na cruz. Então, digamos assim, Deus não vai fazer, ele já fez, a gente precisa se apropriar disso. Mas a partir do momento em que a gente cresce, a gente amadurece, a gente não tira o processo da história, né? Jesus fez, mas você tem um processo para entender isso, para amadurecer, para aprender com outras pessoas, para desenvolver. É por isso a importância do corpo, a importância da igreja, né? Não instituição, igreja. Então, assim, comunidade, um se relacionando com outros, um sendo irmãos dos outros, ajudando, um dando a mão no mais forte, mais fraco, e a gente vai crescendo junto. Essa é a ideia. Entende? Então, as mulheres, procurem as mulheres casadas vão atrás de pessoas que têm experiência no casamento. Quem está passando por uma dificuldade, procure essas pessoas para você conversar, ter relacionamento. É por isso que é uma comunidade, né? Era muito mais fácil a gente não ter comunidade, eu comunicar individualmente cada um no e-mail e ficar todo mundo dividido. Mas tem que juntar. Quando a gente junta, quando a gente se permite, a gente se permite aprender um com a história do outro. E isso a gente cresce, né? Por exemplo, aqui em casa, depois da EPS, estava o Leandro aqui, a Carol, e a gente trocando várias experiências sobre nossas vidas, de como a gente desenvolveu, como a gente aprende, e isso é evangelho, aprender uns com os outros. Então, se você estiver passando por um problema específico, procure outras pessoas, né, no particular, chama aí, vamos trocar vida, vamos trocar experiência. Se você está nessa comunidade, eu espero que você esteja aberto a novos relacionamentos. Porque uma coisa que eu sempre ouvi na vida, eu penso dessa forma e eu não tenho ninguém para conversar. Tem 360 pessoas nesse grupo. Se está aqui, algum pensamento você tem em comum, né? Pelo menos você entende um pouco que a igreja, às vezes você está num processo de sair de uma instituição, de começar a ver a igreja, de começar a se desenvolver nos seus dons, começar a se envolver no profético, entender mais sobre você, e está todo mundo nesse processo de aula, de aprendizado. Ninguém sabe mais do que o outro. Aqui é cada um degrauzinho ajudando e colaborando uns com os outros, ok? Então, eu falo por esse aspecto. Não vai adiantar você ir lá e falar, profetiza para mim. Isso não resolve. E outra, princípio básico, nós sempre vamos ensinar a pessoa, todos vocês estão aqui, incluindo a mim, para que a gente aprenda a se relacionar com Jesus, a ter o nosso relacionamento. Para quê? Para que a gente aprenda a ler os céus e a saber o que o Espírito Santo está falando, né? E eu tenho a convicção disso, mas na minha dor, no dia da minha angústia, eu tenho alguém, eu tenho relacionamentos, eu tenho pessoas, a gente precisa disso.
Inclusive, mesmo que você não esteja passando por nenhum problema, você precisa se relacionar com as pessoas para o desenvolvimento da vida em qualquer área, ok? Então, é sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Dons ministeriais, uma das funções principais é ensinar outras pessoas. Então, não tenha só para você. Ah, eu quero aprender para evoluir, mas eu não quero ensinar ninguém, né? Isso é egoísmo. Então, a gente precisa ser igreja. Igreja é corpo, é ajuntamento no sentido de propósito, relacionamento, intimidade e tudo mais, ok? Gente, vamos lá. Eu vou ser bem direto aqui nos temperamentos. Eu vou falar todas as qualidades e todos os pontos fortes e pontos fracos dos temperamentos por partes, e você vai se identificando aí, ok? À medida que você for se identificando, no final eu vou dar vamos dizer assim, as chaves para você usar isso aqui, para você se desenvolver ainda mais na sua vida com Jesus, no seu relacionamento, no seu desprendimento como profeta, como mestre, como apóstolo, como seja você na sua identidade como um todo, ok? Vou começar falando sobre quem? Os sanguíneos. Quem no teste deu sanguíneo, hein? Ô, galera boa, hein? O Leandrão, sanguíneo. Ponciana, quem mais que deu sanguíneo aí? Tô vendo as mãozinhas levantadas. Glaciane, sanguínea. Meu Deus, isso é um perigo, hein? Sanguíneos, vamos lá. Qualidades, tá bom? Qualidades dos sanguíneos. Olha lá, Charlene. Ô, Charlene, você tá na cara que você é sanguínea. Na cara, não precisa nem ficar se perguntando muito. Tem gente que está muito aflorado nessa questão aí dos temperamentos. Vamos lá. Sanguíneos, eles são falantes. Os caras falam pelos cotovelos. Eles chegam nos lugares já conversando, se relacionando com todo mundo. O cara não consegue ficar quieto. É dele, natural dessa pessoa fazer relacionamento, fazer, sabe, juntar gente, falar, vem gente, vem aqui. Esses caras adoram festas, adoram estar perto de gente, esses caras precisam de contato de pessoas, de relacionamento, eles não curtem muito essa ideia de ficar muito sozinho, ok? Eles são expressivos. Você fala uma coisa perto do sanguíneo, por exemplo, você fala assim, por exemplo, tá? Gente, desliga o microfone, tem algum microfone aí, acho que é da Simone, tá ligado, tá? A Simone quer falar, Simone? Você levantou a mãozinha ou é só impressão minha? Acho que talvez ela ligou sem querer, né? Meu microfone está fechado. Estava fechado. Eu abri agora só para falar. Pode falar. Não, querido. A mãozinha estava levantada do sanguíneo só. Ah, tá ótimo. Mãozinha do sanguíneo. Então, assim, eles são expressivos. Você fala uma coisa perto do sanguíneo, por exemplo, sei lá, qualquer coisa. Tá sol hoje, né? Ele já automaticamente já mexe aqui a sobrancelha, já são expressivos. Ô, você viu fulano? Não vê. A pessoa já faz. Tipo, qualquer coisa que você fala perto dele, a expressão dele já fala, já comunica, já fala. Então, eles são expressivos, gesticula muito, tá sempre ali, né, falando, gesticulando, sendo muito expressivo no que eles fazem. São cordiais, né, os caras prestam atenção em todo mundo, são, né, prestativos, vivem assim mesmo, né? Você consegue saber a vontade do sanguíneo só de olhar pro olho dele, nem precisa de muito, tá? Então, eles são cordiais, eles são amigáveis, você consegue ser amigo desses caras facinho. Chega, fala com todo mundo, já conversa, é amigo de todo mundo, gente boa, né? É muito comunicativo, né? Tem apreço por falar bem, por entrar e sair, dá tchau para todo mundo, abraça. Esse cara aqui é entusiasta, né? Acho que a palavra entusiasta, ele vai entusiasmando todo mundo com a energia que essas pessoas têm. Elas têm muita energia, um sanguíneo, tá? E eles são também muito compreensivos. Eles conseguem ouvir as pessoas, contar história, trocar história, tal. Agora vão pensando assim já na cabecinha de vocês, porque daqui a pouco eu vou virar a mesa. Com qual dom ministerial vocês acham que encaixa essas qualidades, tá? Eu nunca vi ninguém ensinando isso, dando um paralelo aí com os dons ministeriais, mas Deus me chamou a atenção disso tem um bom tempo atrás, tá? Aí, ó, evangelistas, né? Por que será que o Leandro é vulgo evangelista, né? Por que será? Olha só como é interessante. Evangelistas, né? Quem mais? Olha lá, pastores. Quem mais vocês imaginam que estão nessa linha aí, ó? Talvez os mestres, aí, que interessante, ó. Evangelistas, profeta sanguíneo? Sei não, hein? Vamos pensar.
Beleza, agora eu vou falar dos problemas, né, vamos dizer, dos pontos fracos, do que vai derrubar aí os sanguíneos. Primeira coisa, os caras são indisciplinados. Pensa num povo desorganizado. Os caras não gostam de disciplina também, de jeito nenhum, mano. Tem que, todo dia ali, certinho, aquele horário, tem que cumprir as regrinhas. Ixi, esquece. Pode esquecer. Os caras são emocionalmente instáveis. Tá tudo bem, tá tranquilo, de repente, 2, 3 palavrinhas, mudou. O cara muda rapidinho. É uma montanha-russa, assim, ó. Uma montanha-russa. Karina Tuca, você é organizada, né? Você pode ser que você seja sanguínea com melancólica, alguma coisa parecida. As combinações também ajudam muito, tá, gente? Bom, sanguíneo geralmente também é improdutivo. Quer fazer tudo e às vezes não termina fazendo nada, tá? Aí, me falei, a melancólica também. Começa a fazer as coisas, depois não para muito, a pessoa acaba sendo improdutiva, quer fazer muitas coisas, não tem muito foco, começa uma coisa, aí começa outra e não termina nada. Outro problema bem pesado, assim, do sanguíneo é egocêntrico. Ele é egocêntrico, né? Ele pensa muito em si mesmo. Primeira pessoa da vida dele é ele. Tá? É muito dele, assim. É egoísta mesmo. Tá nele, assim. Tá dentro da raiz dele, né? E uma coisa bem legal, se você identifique, eles são extremamente exagerados. Os caras vão contar uma história, é assim, ó, o cara viu uma lagartixa passando na parede, aí o cara vai contar a história e fala, rapaz, viu um jacaré ali, você não quer ver. Os caras gostam de inventar as coisas assim de uma forma muito absurda. Muito, muito absurda. Então, eles são contadores de história, sabe os famosos pescadores, né, sanguíneos? Conta a história, era um peixinho, depois pegou um peixão, e o cara gosta de contar vantagem, por quê? Porque eles também têm essa coisa do egocêntrico, né? Ele conta a história para estar em evidência, para chamar a atenção, né? E tudo mais. Beleza? Então, falantes, expressivos, cordiais, amigáveis, comunicativos, entusiastas, compreensivos. Pontos fracos: indisciplinados, emocionalmente instáveis, improdutivos, egocêntricos e exagerados. Faz sentido aí, ô sanguíneos? Né? Descreveu? Beleza. Já já a gente volta para falar dos ministeriais aqui, tá? Olha lá, só rachando o bico, né? Exagerada mesmo, né? Ao xalão. É isso aí, mano. Beleza. Agora vamos para eu e a Daiane, a gente fala que os pontos para cima e os pontos para baixo, né? Vamos falar agora dos coléricos. Imagina uma combinação dessa aqui, ó. Colérico sanguíneo ou sanguíneo colérico. Imagina o que sai. Coléricos. Vamos falar dos coléricos. Ponto forte, tá? O cara é independente, os coléricos. Colérico é gente independente. Se deixar, meu amigo, o cara leva todo mundo e tá nem aí. Mata o resto das pessoas, vai embora. Ele sai andando, ele fala, tô indo. Quem quer, vai. Quem não quer, fui. Né? Ele não espera, não. O cara é independente. É visionário. Né? Ele vê as coisas que as pessoas não costumam ver. Ele enxerga o futuro, acaba conseguindo também dar uma boa organizada nas coisas para poder chegar onde quer. Os caras são muito práticos. Eles facilitam as coisas, eles esclarecem de forma simples, são muito produtivos. Olha que diferença do sanguíneo, né? São produtivos. Esses caras são decididos. Esses caras, às vezes, ele está na roda das pessoas, a pessoa fala assim, a gente compra de queijo de carne? Ele falou, meu, traz tudo de carne. Ele já decide já para todo mundo e não quer saber. Então, já meio a meio. Eles sempre estão trazendo soluções práticas, né? Eles são sempre muito decididos. Se você precisa de decidir alguma coisa, não liga para um sanguíneo, que ele já vai te falar na hora o que está acontecendo. Entendeu? Ele não vai pensar, ele vai decidir. Ele é decidido, é dele, tá? E ele é um líder nato, tá dentro dele a questão da liderança. Então, você está, por exemplo, no trabalho de uma faculdade. Você entra lá, a gente fala, o que a gente vai fazer? Ele fala, ó, você escreve, você desenha, você apresenta, você faz isso, você faz isso. E ele já organiza as coisas rapidão. E é uma liderança, gente, que é importante a gente ressaltar, que é uma liderança conquistada. Ele conquista essa liderança das pessoas naturalmente, tá? É natural. Não é uma liderança que é imposta. Então, as empresas deveriam pensar um pouco mais nisso, até para escolher os líderes. Porque
tem muito líder que não é líder, é chefe, né? Ele ganhou um cargo ali, mas não sabe liderar. E tem gente que tem já uma predisposição genética nessa pessoa para a liderança, tá dentro dela. Então, o cara tem muita força de vontade, é independente, é visionário, é muito prático, assim, ó, prático, é produtivo, é decidido e é líder, tá bom? Agora vamos para as coisas ruins, né? Os pontos fracos. Primeira coisa de um colérico, ele é cruel. Ele tem uma certa crueldade dentro dele, assim. Ele fala uma palavra e já mata a pessoa, assim, em segundos, sem pensar duas vezes. Ele já vai com uma espada afiada já para dar no peito. Esse cara é irado. Ele vive irado. Qualquer coisa tira essa pessoa do centro, né? Você provocou... Eu estou falando dos coléricos, tá, gente? Você provocou essa pessoa, você arrumou treta. O cara é irado. É dele mesmo, assim. Qualquer coisa irrita ele. Ele fala assim, tipo assim, vocês me irritam. É a frase do cara, sabe? Por quê? Porque ele é tão prático, tão decidido, que ele não tem paciência com as pessoas que estão no processo. Então ele fica, porque você tá nisso aí, pelo amor de Deus, você me irrita. É a frase dele, né? Esse cara também é sarcástico. É muito sarcástico. As piadinhas dele, as piadinhas de humor negro, né? Então ele responde, a pessoa fala assim, poxa, você não vai... Não, né? Tipo, a cara dele já é expressiva também, então ele já responde no sarcasmo, assim, todinho, assim. É muito interessante. Outra coisa, autossuficiente. O cara bate no peito e resolve tudo. Deixa que eu vou. E principalmente quando tá na bagunça, assim, sabe aqueles caras que você fala assim, ó, quem tem coragem de virar 1 litro de uísque? O cara, dá aqui que eu faço. É o primeiro a dar o passo, dá aqui que eu viro, né? É o corajoso, é o corajosão. É o autossuficiente. Ele é dominador, né? E é também impetuoso, tem um ímpeto, né? Ele quer fazer, quer meter a cara. Vou dar um exemplo bíblico, tá? Pedro, nato. O cara vai pegar, já catou a espada, já cortou a orelha do outro, já não tá nem aí, o cara já é bruto, tá? Vingativo, frio e insensível. E esse cara é dominador, né? Gosta de ter domínio das coisas, ter controle, gosta de controlar. Ele se não tomar cuidado, ele vira um manipulador assim absurdo. Ele manipula as pessoas para conseguir o que ele quer rapidinho. Vingativo, cara, não tá com uma pedra num colérico, não. Ele vai tacar outra no você. Ele é totalmente vingativo e ele é frio e insensível. Geralmente, gente, geralmente os psicopatas, eles são melancólicos com coléricos, tá? Tem a coragem de fazer impetuoso, né, cruel, é sarcástico, é tudo, mas também tem a frieza ali, o melancólico, né, de fazer as coisas. Então, esse temperamento aqui, ele precisa... a gente vai falar já, mas precisa de um tratamento bem bravo, assim, do Espírito Santo, porque o cara é brabo, viu? Colérico. Então, beleza? Cruel, irado, sarcástico, autossuficiente, impetuoso, dominador, vingativo, frio e insensível. Ele fala coisas tão cruéis para as pessoas, só que ele não tá nem aí. A pessoa tá chorando, ele... Besteira, né? Mas o lado bom, tem uma vontade muito forte de fazer as coisas, é independente, é visionário, é prático, é produtivo, é decidido e é líder, ok? Quem se encaixou aí? Esse camarada aí, colérico, olha os coléricos, olha o Rodrigão aí, ó. Colérico. Olha lá, ó. Elisa, não precisa nem dizer Elisa, é colérica só de olhar, a Vívia. Quem deu assim, ó, no teste? Sanguíneo e colérico. Ixi, aí é BO, hein? Sanguíneo e colérico. Eu falo para as pessoas, cara, que elas deveriam, antes de casar, ela deveria saber qual é o temperamento das pessoas. Já sabe a bomba que vai ter na mão depois. Ok? Esse é o que eu chamo de 2 para cima, tá? Agora pensem assim, qual dom ministerial que encaixa aí com esses caras, com os coléricos, né? Só para você, ó, todo mundo, profeta. Quem é profeta aqui? Quem deu profeta no grupo? Quem é profeta e deu também, que também deu colérico? Só levanta a mãozinha para eu ver. Profeta e deu colérico, olha lá. A maioria, vai bater nessa linha aí. Beleza? Olha que interessante. Não fiz teste dos dons. Bruneca, está atrasada. Corre, faz lá, depois você volta. Aliás, depois termina a aula, né? Pelo amor de Deus.
Vamos lá. Melancólicos. Melancólicos. Qualidades do melancólico. O melancólico é aquele cara talentoso. Pessoa que tem talento nato para fazer as coisas. Geralmente nas profissões é artista, desenhista, designer, gente que trabalha com moda, com estilo, com programação, essas coisas, tá? Gente bem talentosa mesmo, tem que a pessoa tem um talento nato para as coisas. Assim. Analítico, pessoa extremamente analítica. A pessoa tá falando, ela tá assim, só olhando os detalhes, sentindo o cheiro, vendo, olhando tudo o que tá rolando, a pessoa tá ganhando tudo, assim. Ela não abre a boca, mas ela já sabe tudo que tá rolando. Essas pessoas aqui, gente, têm um discernimento, geralmente elas têm pretensão para dom espiritual, geralmente, tá? Principalmente discernimento. É muito louco, assim. Essas pessoas têm uma predisposição para discernimento espírita, assim, aguçadíssima, sabe? Sente o cheiro, bate o olho e já sabe o que tá rolando. Né? Essa pessoa é habilidosa, você dá uma tarefa para ela, ela sempre gosta de fazer as coisas muito bem feitas, tá? Muito bem detalhada, a pessoa bem, sabe? Olha, eu entreguei o meu melhor, tá aqui, tá bom? Vamos lá. Autodisciplinado, essas pessoas têm uma disciplina própria. É todo dia 6 da manhã? Todo dia 6 da manhã, tá? A pessoa tá ali fazendo tal. Você sabe quem tem muito melancólico? Atleta. Atleta tem muito melancólico em atletismo. Porque os caras têm que ser disciplinados. Principalmente nessas áreas de natação, sabe? Esses caras assim, aqueles 6 horas da manhã tem que estar na piscina, tem que estar treinando 6 horas, 10 horas, tal. Tem muito atleta que tem. Pode ser que ele tenha sanguíneo com melancólico, pode ser que ele tenha colérico melancólico, que também tem a parte de a pessoa ser competitiva, né? Que não está na característica melancólica, mas geralmente essas duas combinações que vão partir aí para a parte de atletas, tá? O Leandro aí, que mexe com o pessoal de atleta, pode reparar que se começar a fazer teste com essa galera, a maioria tem um pezinho aqui no melancolismo, tá? Ele tem uma disposição para sacrificar-se. Ele se deixar, ele fala, não, eu tiver que ficar, eu fico aqui o tempo que for necessário, mas a gente faz o que tem que fazer. A galera que se doa mesmo, se lança. E essa pessoa é extremamente sensível, né? Tem a ver com o analítico ali. Ela tem uma sensibilidade muito diferente das outras pessoas, ok? Essas são as qualidades aí dos melancólicos. Vou falar agora dos pontos fracos, né? Autocentralizador, ou seja, a pessoa é tudo sobre ela, né? Tem 15 funções na empresa. Todas as funções estão centralizadas nela. Ela não gosta que ninguém faz as coisas dela. Só ela quer fazer do jeito dela, como que é. Né? Não gosta que as pessoas ponham a mão nas coisas dela. Por quê? Porque ela já tem essa coisa de ser talentosa. Então, vai lá uma pessoa fazer um negócio, ela fica, não, tem que ser aqui desse jeito, pera, dá para fazer um jeito melhor. Então, ela tem dificuldade de distribuir tarefas. Ela quer estar fazendo tudo do jeito dela, tá bom? Essas pessoas são extremamente desconfiadas. Para confiar em alguém, um melancólico, olha, é difícil, hein? Só Deus mesmo. Ela tá sempre assim, analisando, assim, até confiar, vai longe, tá? Ela também vingativo. Você faz um negócio para esse cara, ele anota. Sabe, mulher melancólica é o seguinte, vou dar um exemplo da minha esposa, Daiane, ela é melancólica. Aí a gente tá falando alguma coisa assim, de repente ela vem e fala assim, ó, quando a gente casou na primeira semana, era uma quinta-feira, né? 7 horas da noite, a gente estava sentado numa mesa com a toalha preta. Você me disse esse dia que eu não estava tão bonita. Ela vai lembrar as coisas nesse padrão aí e vai lembrar de falar para você, tá vendo? Lembra que você me falou disso? Tipo assim, eles... Olha lá, são vingativas, ou seja, elas vão lembrar do dia, detalhe, a hora, os segundos, e exatamente o que a pessoa falou. Tá lá, assim, ó, exime. Para chegar lá, eu brinco para dar assim, eu falo, você quer matar na unha, né? Então, ela sabe exatamente o dia, a hora, o detalhe, qualquer coisa. Então, você vai falar alguma coisa para o melancólico, tome cuidado, viu? Porque eles vão lembrar. E se você levar uma com os caras vão ser vingativos. Vamos lá. Mal-humorados. Aí, ó, que barato. A pessoa já é dela,
tem um mau humor assim, acorda às vezes de mau humor, aí depois tem que pensar se tá mal-humorado ou não, aí tem que agradar. Ainda bem que a Dai não tem muito isso aqui, não. Ao contrário, aqui em casa, eu e a Mari que acorda meio borocochô, assim. Crítico, essa pessoa aqui, mano, você vai falar assim, olha, fiz um trabalho perfeito. Ela vai lá e fala, ó, mas tem essas duas coisas aqui que não tá boa, entendeu? Então eles vão sempre olhar para o que tá ruim, né? Eu e a Daiane, quando a gente casou, eu vou dar um spoiler aí pro curso de casados. Quando a gente casou, a gente dava muita treta. Por quê? Eu fazia uma coisa boa para ela e ela lembrava das coisas que eu não fiz. Aí eu falava, vem que você focar no que eu fiz de bom, você vai focar no que eu deixei de fazer. Mas estudando depois, a gente tendo uma análise mais apurada de quem somos, eu comecei a perceber que a crítica fazia parte da personalidade dela. Então, eu não precisava me chatear com isso, né? O problema é que quando a gente não evolui nessas questões, a gente vai ficar a vida toda se chateando com essas coisas. Eu vou falar disso já já. Crítico, tá? Teórico demais. Ixi, tem a teoria perfeita, mas na hora de aplicar, zero, tá? Nada social, galera não gosta de socializar, melhor ficar no canto delas, tal. E também são pessimistas, né? Aí eu e a Daiane, a gente ia planejar as coisas, ela falava assim, meu, mas... Aí ela vinha com 535 objeções para não dar certo. A minha sorte, Deus foi tão bom comigo, é que a Daiane é melancólica sanguínea. Então ela tem meio que... Esses dois temperamentos, eles são meio que um oposto do outro, né? Então ela tem os dois lados, assim. Embora a Daiane é melancólica, ela gosta mais de festa que eu. Entende? Interessante. Então ela tem, de verdade, tem um estudo bem profundo, tá, gente? Depois eu vou dar uma indicação de um livro, eu vou escrever lá no grupo. Esse livro aqui, ó, é muito legal. Por que agimos como agimos? É maravilhoso. É um doutor cristão, tá? Que escreveu falando um pouco dos temperamentos. Ele fala também sobre ele fala um pouquinho de Bíblia, dando umas referências de alguns caras, fazendo umas análises, tá? Depois eu coloco o link lá para vocês. Foca aqui. É bem legal o livro para vocês olharem depois, tá bom? Vamos lá. Falei então, né? Melancólico, talentoso, analítico, habilidoso, autodisciplinado, disposto, né? Sempre disposto a sacrificar e sensível. Pontos negativos: autocentralizado, desconfiado, suscetível, vingativo, mal-humorado, crítico, teórico, nada social e pessimista. Algum dom ministerial que se encaixa com isso aqui? O que vocês acham? Habilidoso, talentoso, analítico. Depois vocês vêm aí. Vai lá, ó, mestres, alguém escrevendo. E para o último, vamos falar dos fleumáticos, ok? Fleumáticos. Ó, quem é um cara melancólico na Bíblia? Moisés. Embora ele tinha alguma troca aqui, ou pelo sanguíneo, ou talvez ele fosse também um pouquinho... Esse cara aqui fala que ele era um melancólico fleumático, assim. Mas você viu, né? Deixou o cara irritado, ele foi lá e catou o cara pelo pescoço e matou, né? Então, quando o melancólico chegar num nível dele se irritar, sai da frente. O cara vira um leão, tá? Vamos lá. Fleumáticos. Qualidades. É a pessoa mais quieta, mais calma, tranquila. Esses caras são gente boa, meu. Você não estressa esses caras aqui, não. É muito difícil. Eles são sossegados, você xinga ele tá lá tranquilão, entendeu? De boa. São os caras muito confiáveis, muito, muito confiáveis, são dignos de confiança. Ou seja, as pessoas têm uma parada de integridade fortíssima, tá? Eles são objetivos também, é isso, o que tem que fazer? É para derrubar a porta? Então vamos lá derrubar a porta. Não gostam de perder tempo, eles são muito objetivos, tá? São diplomatas, ou seja, essa palavra aqui também pode ser substituída por corporativista, né? Aquela galera que sabe entrar, sair, conversar, sabe se importar, tá? Outra coisa que eu acho interessante essa qualidade, esses caras são eficientes. Os caras resolvem. Você dá uma tarefa na mão desse cara aqui, ele é resolutivo, não deixa nada passar, ele vai lá e resolve as coisas, tá? Então, você tem alguém fleumático na sua equipe aí, quem tem empresa, alguma coisa, valoriza esses caras. Você põe um negócio na mão dele, o cara é de confiança e resolve qualquer treta, tá? Vamos lá. São organizados, muito organizados, só que a organização deles é uma organização prática. Eles são organizados e são práticos. E é uma galera cheia de humor e eles são condescendentes. É muito interessante, porque
o que acontece? Eles fazem as coisas com alegria e eles se dão bem com todo mundo, cara. É incrível, né? Fleumático é uma galera bacana. Eles são muito, assim... Não é uns caras da treta, sabe? É uma galera que consegue amizade com as pessoas, mas mais com comportamento do que querendo conquistar ali, sabe? Eles estão sempre, assim, sendo eficiente, resolvendo as coisas, sendo muito prático, botando praticidade nas coisas. Peraí, gente, vamos resolver. Qual que é o problema? O problema é esse? Então vamos lá, vamos resolver a treta, tá? São muito nessa praia aí, beleza? Essas são as qualidades. Muito legal, né? Essa galera aqui do fleumático. Achou aí, gente, algum dom que se encaixa aqui, talvez? Os fleumáticos, gente organizada, eficiente, prático, cheio de humor, calmos. Aqui eu acho, a minha opinião, tá, enquadra bastante dentro do pastorado, tá? Já que tá escrevendo, né? Legal. Vamos lá. Problemas dessa galera aqui. Apóstolos também, faz sentido. Pontos fracos. Primeiro, procrastinador. Ele resolve, mas, o cara deixa tudo para depois. Acorda, tem 10 coisas para fazer e fala, putz, deixa isso aí depois, vamos arrumar outro problema. Tá? São procrastinadores, são preocupados demais. Sempre tá preocupado, o cara não dorme preocupado, acorda preocupado, é a vida toda assim, tá? São egoístas, tá? Então pensam muito neles mesmo, tá bom? Às vezes, por ser prático demais, ele deixa as pessoas para trás, tá? Agora uma treta aqui, avarento. Essa galera aqui não gosta de gastar, não. Os caras têm problema com o dinheiro. Falou que vai arrancar dinheiro de um cara desse aqui, se arruma briga. Tipo, ele tem as coisas dele organizadinha, controladinha, então, no fundo, ele tem uma ferida, ele tem um medo de ficar sem, de ser desorganizado, medo de... Sabe aquelas pessoas que... Eu lembro alguém me falando assim, Deus me livre meu nome sujar, sabe? Deus me livre, morro, mas não quero dever para ninguém. Meu pai falava isso, não devo nada para ninguém. É como se fosse um troféu, né, que o cara levantava, assim, né? Mas para gastar também, esquece. O cara tem medo, ele tem medo de ficar, de não ter como continuar com a organização dele, tá? Avarento, né? Ele é autoprotetor, então ele tá sempre se protegendo, se defendendo, né? As pessoas falam as coisas, eu não, isso aí não é comigo não, tem nada a ver não. Então eles estão sempre nessa linha aí, tá? São indecisos, esses caras para decidir, quer uma pizza de doce ou salgada? Então, não sei. Não sei, decide aí. O que você acha? Aí você decide, não, mas essa aí, será que é boa? Será que é ruim? Refrigerante, gelado ou normal? Não sei. Gelado, não sei, pode ser normal, sabe? Aquela galera que, para quem tem um relacionamento perto de um sanguíneo, que passa mal. Ou não, porque pode deixar que abrir mão da decisão que o colérico decide sozinho. Ele é temeroso, ou seja, tem medo de tudo e é desmotivado. Você motivar esses caras aqui, você tem que ficar sempre empurrando, sempre levando essa galera nas costas, sabe? Você tem que estar sempre ali, empurrando. Vamos, tem como fazer e tal. Beleza? Então, qualidades, calmo, quieto, dignos de confiança, objetivos, diplomatas, eficiente, organizado, prático, cheio de humor, né? E são condescendentes. Pontos fracos: procrastinador, preocupado, egoísta, avarento, autoprotetor, indeciso, temeroso e desmotivado, ok? Vamos lá. Uma pergunta bem simples. Quantos de vocês já ouviram que essas qualidades aqui têm alguma coisa a ver com o evangelho? Alguém já ouviu isso na vida? Não? Que legal. Vocês estão na sala certa, né? Estou falando com o doido varrido, mas talvez certo para esse momento para você. Vamos lá. Gente, por que isso aqui tem tudo a ver com os dons? Por que isso aqui tem tudo a ver e como a gente faz a aplicação? Como eu sempre falo para vocês, eu sempre vou ensinar algo prático a partir da minha vida, como eu apliquei e fez total diferença para mim, transformação na minha vida, ok? Então, veja bem. Qual a aplicação mais prática que você tem disso aqui? A primeira coisa, tá? Você que já sabe o resultado do seu teste, por exemplo, alguém chuta qual que é o meu? Alguém quer chutar? Eu dei uma pista, mas qual que é a minha combinação? Alguém chuta? Quem chuta aí? Vê aí. Quem acertar vai ganhar um livro. Vai. Não, mas tem que falar a combinação. Primeiro que eu vejo aqui no texto, não, eu tô falando... não, do temperamento.
Acertou, Karina Tuca. Acertou. Colérico sanguíneo, acabou. Karina Tuca já acertou. Peraí, deixa eu pegar aqui um negocinho para vocês. Karina Tuca, eu vou te mandar um livro, Karina Tuca. Um dia que eu escrever, eu te mando um. Ai, ai. Ó, gente, é o seguinte, vamos lá. Como que eu fiz, como que eu ensino vocês usarem isso para... Deixa eu só pegar aqui um texto para vocês. Gálatas. Beleza. Como que eu ensino isso aqui para transformar a vida de vocês? Vou dar um exemplo meu, prático, e aí vocês aplicam para vocês, tá bom? Meu temperamento é o seguinte, eu sou colérico com sanguíneo, ou seja, eu sou uma bomba, né? Eu falo que quando eu chegar no céu... tem um livro na manga. Quando eu chegar no céu, acho que a primeira pessoa que vai estar lá abrindo o portão para mim é a Daiane, porque se ela me aceitou, se ela conseguiu lidar comigo, ela vai para o céu, é certeza. Nem precisa nem de ter fé, só aceitar cuidar do Dani já é muito. Então é o seguinte, colérico sanguíneo. Se você pegar o temperamento colérico sanguíneo, por exemplo, vou dar o meu exemplo, eu já tenho um mapa de coisas que eu preciso me abrir para ser tratado por Jesus. Ok? Então, o que você faz? Já pega aí a sua lista. Eu vou compartilhar com vocês esse mapinha aqui, ó. É bem legalzinho, tá? Eu vou mandar para vocês, é um mapinha com todas as qualidades e defeitos. Você pega esse mapinha, você anota e você já mira nisso, tá bom? O que eu fiz, gente, na prática, que mudou a minha vida? Eu peguei aqui, ó, os pontos fracos, por exemplo, pontos fracos, vou falar os meus, tá? Cruel, irado, sarcástico, autossuficiente, dominador, vingativo, frio e insensível, né? Esses são meus pontos fracos, né, do colérico. Aí peguei a minha lista do ponto fraco do sanguíneo. Indisciplinado, emocionalmente instável, improdutivo, egocêntrico, exagerado. Peguei essa lista de coisas e comecei a fazer uma autoanálise na minha vida e percebi que tudo isso fazia muito sentido para mim. Falei, cara, eu sou isso aqui mesmo. Sou essa tranqueirada aqui que eu tô vendo aqui, né? E o que eu fiz? Eu comecei a dar voz ao Espírito Santo para entender como eu poderia ser transformado a partir disso. Porque, veja bem, gente, tem um código aqui para vocês. Anotem isso. A Bíblia diz assim, ó, o que a gente precisa entender? Eu acredito, tá? Eu sei que as pessoas vão falar assim, temperamento, não sei o que, mas escuta na prática que você vai ver. O que eu gosto de falar? É o seguinte, isso aqui é ciência, ok? Isso aqui é um estudo psicológico. Não tem como a gente fugir da ciência. O que a gente tem que fazer é usar a ciência a nosso favor. A ciência já fez um trabalhão para dar esse manual aqui para gente. Fez sentido para vocês ou não, os temperamentos? Para todo mundo, não faz sentido? Nós não estamos descritos aqui? Então, como que a gente não vai usar? Então, o que a gente faz? A gente pega aqui a lista, depois você pega a sua lista, tá? Você vai pegar a sua lista de defeitos e você vai começar a fazer uma autoanálise a partir de uma perspectiva com o Espírito Santo. Então, você vai pegar assim, Espírito Santo, olha para dentro de você e você mesmo responde, sabe? Vai colocando um checklist lá. Por exemplo, fiz uma lista aqui, aí coloquei assim, ó, irado, né? Aí você olha para você e fala, eu sou irado? Vai lá e mete um sim. Sou, ainda me vejo dessa forma, né? Sarcástico, sou? Sou também. Impetuoso, vai fazendo uma lista dos defeitos, ou seja, das coisas que você vai perceber no seu temperamento. Beleza? Vamos dizer assim, do lado negativo, ok? Olha que legal essa percepção de quem você é. Tá? Ok. E depois você vai fazer uma lista, a lista boa, né? Das qualidades. Então, você vai fazer duas listas. A lista off e a lista on, né? A lista off é a lista das coisas que são negativas. E você vai fazer uma lista das coisas que são positivas, ok? E olha que interessante. A gente precisa colocar isso aqui de uma análise muito profunda, olhando para dentro de você mesmo e perceber como você muda isso. O que a Bíblia diz, gente? A Bíblia diz assim, ó, as coisas velhas se passaram e eis que fez tudo novo, certo? Que a nossa identidade já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, né? Aí eu te faço uma pergunta. Morto tem temperamento?
Morto tem temperamento? Tem certeza que não tem? Aí tem uns mortos aí com bastante temperamento, né? Porque a Bíblia diz: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E aí? O que vocês acham? Morto não deveria ter temperamento, mas tem. Então, qual que é o BO? O que você tem que prestar atenção? Se você está reagindo na sua vida de acordo com o temperamento, né? De acordo com os seus temperamentos, existe muita coisa dentro de você que precisa morrer. Entendeu? E se você começar a analisar com essa primeira lista das coisas negativas, já vai te ajudar muito. Né? Exatamente, nós estamos mortos para o pecado, ou seja, para essa natureza humana, carnal, e nós estamos vivos, né, por uma natureza eterna, a natureza de Cristo. E aí você me fala o seguinte, né, se você pegar o Gálatas lá, a gente vai ler os frutos do Espírito. Né? Quais são os frutos do Espírito, hein, gente? Porque a gente tem dons do Espírito, mas a gente tem frutos do Espírito também, não tem? Depois eu vou falar sobre o que é o fruto. Amor, alegria, paz, benignidade. Exatamente. Mansidão, na verdade, domínio próprio. Na verdade, é o que, Carol? Mansidão. Olha só. Estou falando que é o remédio, né, Denis? Amor, alegria, bondade, paz, mansidão, domínio. O remédio é impossível estar em Cristo e não ter. Pois é. Você resumindo a minha aula, hein? Veja bem. E olha que a palavra no plural, a palavra não está no plural. A palavra está no singular. Ele não diz os frutos, ele diz o fruto. Mas o fruto do Espírito é amor. E todas as outras ramificações vêm dele, ó. Mas o fruto do Espírito é o amor. Aí ele vem alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aí, gente? Se você... Ó, o Cote fala uma frase que é incrível. Ele fala assim, que se você não tem domínio próprio, você tem um demônio próprio. Vou falar de novo. Se você não tem domínio próprio, você tem um demônio próprio, né? Interessante isso, né? É forte, Brasil, é forte. Então, o que acontece, gente? É pesado mesmo, Simone. Você não tem domínio próprio, você tem um demônio próprio. Porque é o seguinte, se o Espírito... Olha isso, como arrepia até as juntas e medulas aqui. Se o Espírito Santo realmente habita em você, você precisa morrer para os frutos da carne. Né? Ou seja, para as coisas da... a ciência é maior do que a... Agora eu quero ver a ciência, né? A ciência não vai perder para a espiritualidade, para o Espírito Santo que habita em você? Então é o seguinte, exatamente, fruto é amor, o resto é atributo do amor. Então o que você tem que entender? Que o amor precisa prevalecer sobre todas essas coisas. Isso aqui diz respeito à sua velha natureza. E se essas coisas elas estão dominando você, você precisa matar o demônio próprio que tem dentro de você. Você precisa morrer. Morte para sua carnalidade e vida no espírito. E viver no espírito, gente, não é ser ameba, mas é você andar segundo o fruto do espírito, que é amor. Ou seja, você mora com uma pessoa, aí você vai continuar sendo irado, sarcástico, cruel, dominador, vingativo. Você pode ver que Jesus falou tudo ao contrário disso aqui. Ele falou, se alguém bater no seu rosto, dá outra face. Né? Se mandou andar ser uma milha, anda duas. Olha que louco isso. Gente, o evangelho é um negócio de ponta cabeça disso aqui. Vocês entendem? Então é o seguinte, o que você já começa a fazer a sua lista? O que mudou a minha vida de verdade? Sendo muito honesto com vocês perguntem à minha esposa, que ela é uma maior testemunha. Eu sofri muito com meus temperamentos, até porque eu era colégio sanguíneo, então eu era o famoso batedor de parede, já bati parede, já joguei copo no chão, celular, pois, já fiz tudo, vocês imaginam, de estresse, né? Porque o quê? É emocionalmente instável. A pessoa tá boa, alguém fala uma coisa no chão.
Mas com o tempo, o que eu percebi? Eu falei, cara, eu preciso encarar isso aqui, eu preciso olhar para isso aqui, e eu preciso morrer para essas coisas. Senão não adianta eu pregar evangelho. Senão não adianta dizer que eu amo Jesus e estou liberando amor para as pessoas. Se dentro de casa eu tenho um demônio próprio, né? Vocês entendem como é profundo isso? Então é o seguinte, o primeiro passo é... Se alguém estiver na identidade errada, vai estar... Então, é assim, Tuca, o que eu acredito? A Bíblia fala o seguinte, se o Espírito Santo habita em nós, gente, nós precisamos viver uma vida segundo o Espírito Santo. Ou seja, preste atenção, se você olhar na Bíblia, Pedro era um cara, ele era uma pessoa antes do Espírito Santo e virou outra pessoa completamente depois, diferente. Paulo era um cara antes e virou uma pessoa completamente depois. João, todos eles. Eles tiveram uma transformação tão sobrenatural, que o cara era irreconhecível. Eu lembro quando eu encontrei a Carol uma vez, a gente estava conversando na EPS, aí a gente estava falando de temperamento, eu falei assim, eu sou colérico. Ela olhou para mim e falou assim, colérico? Como assim? Eu falei, eu sou um colérico que já passei por uns bons tratamentos. Né? Então, assim, é lógico que o temperamento não vai sair de dentro de você, não vai arrancar, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas a Bíblia diz que a gente precisa dominar sobre eles. Você precisa ter domínio próprio. Você precisa manifestar aqui os frutos, né? Os frutos do Espírito, cara. De maneira bem simples, né? É muito doido, né? Então, tipo assim, a gente precisa viver pelo Espírito, ok? Agora, veja bem, a gente não quer viver pelo Espírito, a gente quer achar que tudo tá normal. A Crentolândia vai falar o quê? Primeiro que ela não vai levar em consideração isso aqui, né? Por quê? Porque os caras gostam de esconder atrás da religião, fingindo que tá tudo bem. Mas quando a gente fala de nova aliança, quando a gente fala de viver uma vida com Jesus, a gente vai falar que a gente parou de se mascarar e parou de fingir de querer ser uma pessoa que você não é. Então, a primeira coisa passa pelo reconhecimento. Você reconhecer as suas vulnerabilidades vai fazer com que você cresça, amadureça e se torne alguém de verdade. Entende? Então, a gente precisa fazer disso. A gente precisa fazer disso aqui um manual para nossa própria transformação. Entende? E tem muita gente que eu já vi vários pregadores, várias pessoas falar assim, temperamento, isso aí, meu, eu olho para isso aqui e eu me vejo completamente na minha forma de agir. E, na verdade, se vocês depois, quando tiverem curiosidade de ler o livro, até a forma como você escova os dentes fala sobre o seu temperamento. Então, é uma descrição de que nós somos, gente. E nós precisamos encarar isso de frente e se pedir para Jesus para ser transformado. Agora, você imagina, você se vê isso aqui no seu dom ministerial, sei lá, vou pegar um exemplo, eu como mestre, né? Uma das minhas partes negativas aqui do mestre é emocionalmente instável, né? Outra coisa, extremamente exagerado, egocêntrico, improdutivo, indisciplinado. Imagina se eu tiver essas características aqui, como que eu posso ensinar? Entende? Como é louco isso? Ou seja, eu vou começar a maltratar todo mundo, xingar todo mundo, não ter paciência de ensinar, não ter nada. Então, é isso aí. É o livro que eu ganhei da... Bem lembrado, Carol. Não sei se ele tá aqui, não. Tá aqui, não. Tá aqui. Ó. Outro livraço que eu ganhei essa semana. Aqui, ó. Do Andrew Morrow. Coloquei até... Coloquei no Stories, né? Rendição absoluta. Livraço. Esse é um livraço. Ou seja, a gente precisa se render para o Espírito Santo de uma forma que não sobre mais você. A pessoa tem que olhar para você e ela tem que ver Jesus em você. Ela tem que ver o amor de Jesus em você, ela tem que ver Jesus brilhando em você. Agora, você imagina, né? A Bíblia fala que quando o Estevão estava falando, o rosto dele brilhava como um anjo. Você acha que ele estava se movendo dentro desses temperamentos aqui? Acho que não, né? Entende? Então, a gente tem que deixar tarefa de casa para vocês, tá bom? Façam uma lista de todas as vulnerabilidades de vocês, todos os pontos negativos, e façam uma lista das coisas positivas e comecem a analisar. Outra coisa, tá? O que é interessante? Se a gente fala de domínio próprio, se a gente fala de domínio próprio, né? Se a gente fala de domínio próprio, a gente fala de quê? De uma vida que é guiada, que é regida
por um sobrenatural, ou seja, pelas coisas eternas. Então, a nossa mente, antes da gente deixar o corpo reagir, a gente tem que passar por um filtro aqui, né? O Ryan deu até uma aula lá falando sobre um filtro, né? A água do espírito, o espírito é puro. Só que, assim, ele te derrama uma coisa, aí passa pelo seu filtro, que é o seu coração todo sujo. A água vai sair suja. Então, quanto mais limpo, quanto mais rendido, quanto mais transformado, quanto mais verdade tiver dentro de você, mais o rio de Deus vai fluir. Ah, Denis, mas você falou que não é sobre mim. O poder não é sobre você. O poder não é seu. Mas a responsabilidade pela transformação é sua. Passa pelo querer, passa por desejar, passa por... alguém me perguntou essa semana como faz para crescer. Eu falei para ela, depende da sua fome. Então, assim, quanto mais fome, quanto mais intencional na sua transformação, quanto mais sede você tiver de aprender, de beber de Jesus, de se relacionar, de abrir mão dessas vaidades aqui, abrir mão desses temperamentos que não vão te ajudar em nada, né, dessas partes ruins, eu acho que vai ser muito transformador para você, assim como foi para mim. Então, eu falei para a Dai, né, para minha esposa, eu falei, olha, eu quero que um dia você olhe nos meus olhos e fale para mim que eu não sou esses caras aqui. Que eu não manifesto mais essas coisas aqui. Quero que um dia você olhe nos meus olhos e veja Jesus, e não veja o Denis irado, o Denis colérico, sanguíneo, jogando as coisas no chão, entende? Então, isso é profundo, gente. Eu tô falando de uma transformação genuína mesmo do Espírito Santo. Então, assim, se a gente tá ainda muito aflorado com essas coisas, é sinal, é um belo de um mapa para a gente começar uma transformação radical dentro de nós. É porque eu lembro que eu falei para vocês, quando a gente tirar a trave dos nossos olhos, a gente olhar para nós, a gente vai perceber, né, que a gente não pode, não deveria julgar ninguém. Por quê? Porque tem muita coisa para ser trabalhada dentro de nós. Tem muita coisa para abrir mão, tem muita coisa para, né, para se render, para se permitir ser transformado e tudo mais. E outra coisa, eu recebo muitas mensagens de muita gente falando o seguinte: ah, mas tipo assim, a pessoa põe tantos empecilhos, tantas, né, dificuldades, e eu gostaria que você que tem tanta dificuldade de se mover no profético, de deixar o Espírito Santo fazer algo através de você, de abrir a boca, de se permitir, liste todas essas qualidades do seu temperamento e olha para dentro de você, quanta coisa já tem dentro de você de disposição, né? É muito louco você perceber as suas qualidades, coisas que a própria ciência fala sobre você. Imagina se você entendesse, por um dia sequer, que o próprio Deus habita em você, que o poder de toda a terra está dentro de você. O que seria, né? E nem o Ryan fala na EPS, né? Como seria o mundo se todo mundo aqui que está me ouvindo hoje, né, decidisse de verdade viver uma vida 100%, né, com uma rendição absoluta para o Espírito Santo? Será que a gente teria poder de mudar o mundo? O John Wesley falava o seguinte: me dai-me 100 homens que não tenham medo de nada, a não ser do pecado, e que não desejem mais nada senão a Deus, e eu abalarei o mundo, né? Nesse momento a gente tem 101 pessoas na sala. Se todo mundo aqui hoje decidisse de verdade a viver uma vida 100% rendida ao Espírito Santo e não desejasse mais nada a não ser Deus, olha, eu não sei o que a gente seria capaz de fazer. O mundo seria realmente transformado, porque o amor que a gente ia derramar nas pessoas ia incendiar esse planeta Terra, né? Entendeu? É incrível, é incrível. Mas, assim, a gente ainda não descobriu, e eu tenho orado a Deus sobre isso. Eu peço isso para Ele praticamente todos os dias. Eu falo: Jesus, me ensina, me ajuda a descobrir realmente essa obra da cruz como ela é, né? Porque a gente não entendeu, de verdade. Se a gente entendesse de verdade que o Espírito de Deus habita em nós, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, cara, sei não, viu? Jesus nem precisou de 100, ele precisou de 12, né? Para que o evangelho chegasse até você tantas gerações depois. Imagina o que nós seria capaz de fazer com 100 pessoas, né? Então é incrível, gente, é incrível essa ideia, né, dessa transformação, dessa percepção. Então, assim, qual o segredo, Denis, para eu aprender a andar com Jesus e a me mover mais rápido? Aprenda a se perceber.
Esse é um passo importantíssimo, eu sempre falo isso. Se perceba. Se você conseguir olhar para dentro de você e se perceber, perceber seus defeitos, perceber suas qualidades, perceber onde você está errando, já é um mapa incrível para a sua transformação. Já é um mapa, assim, poderosíssimo. E sempre que você agir, que isso aqui não vai acontecer da noite para o dia, tá, gente? É um processo. Não adianta a gente querer ser filósofo, né? Falar assim, Deus me tocou e eu fui transformado da noite para o dia. Eu acredito que pode acontecer, mas em 100 pessoas aqui vai acontecer em um. Geralmente, as pessoas estão no processo. Eu demorei bastante tempo para chegar até aqui. Né? Até a Karina Tuca me perguntou esses dias, né? Como você chegou até aqui? Eu falei, cara, a história é tão longa que eu não consigo te responder isso em um áudio. A gente até está combinando aí para gravar algumas horas explicando um pouco dos processos. Mas o processo da nossa vida sempre serão longos e duradouros. Mas a questão é o seguinte, eu gosto de dizer o seguinte, se você está vivendo um processo, aprenda em todas as fases do processo. Não queira pular o processo sem aprender o que você precisa aprender dentro dele. Né? Eu não acredito que Deus joga você dentro do buraco, né? Mas você tá lá dentro do buraco, cara, ele vai fazer você aprender alguma coisa com isso. Né? Ele vai abrir os seus olhos para você perceber os detalhes, as coisas. Você vai aprender. E o que é mais poderoso, quando você aprender algo dentro disso, faça o seguinte. Quando você aprender alguma coisa, ensina para outra pessoa. Ensina para outras pessoas. Porque isso é poderoso, gente. A gente tem visto aí, eu estou muito contente com muita gente. Eu sei que tem pessoas novas aqui, tem pessoas que já estão desde o começo, né? Mas eu sempre falo, assistam as aulas, assistam as aulas. Eu estou vendo a galera se rompendo aí, fazendo lives, liberando profecia. Essa semana eu recebi um testemunho, eu não sei se a pessoa está aqui, mas eu recebi um testemunho de uma pessoa, eu compartilhei, não foi nem eu que criei o Reels, eu compartilhei um Reels lá, né, no Instagram. A pessoa assistiu o Reels e foi curada do ouvido dela. Ela não escutava, ela assistindo o Reels, ela foi curada. Eu estava comentando com a Carol, né? Pedro fala o seguinte, que ele passava e os lenços dele, né, os de Paulo, Pedro, os lenços curavam. Eu falo, o que é mais esforço? A pessoa pegar um lenço meu ou assistir um Reels no Instagram? A pessoa está assistindo um Reels e já está sendo curada, cara. Deus tá fazendo tanta coisa através de coisas tão simples que a gente deixa de fazer no dia a dia. E a gente fica orando, Jesus, me usa, me usa. Ele fala, já estou dentro de você, libera aí, abre a boca, deixa o negócio pegar, né? Então, assim, eu sei que tem muita gente que vai falar assim, eu tenho vergonha de abrir o Instagram. Gente, tá bom. Você pode ignorar, não tem problema. Você pode ignorar a rede social, mas você não pode ignorar a sua vida. Você pode pegar qualquer pessoa que está perto de você e fazer, e liberar o que Jesus tem, né? Mas eu me alegro demais, sabe por quê? Porque as pessoas, elas enxergam o fim das coisas. Por exemplo, hoje a Karina Tuca estava fazendo uma live, as meninas também, a Elisa e várias outras pessoas fazendo live, e às vezes eu entro e tem 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas ali, elas estão ali, não estão importando com quantidade de pessoas. Mas o paizão tá aqui, ó, o Adalberto Pontes. Ele tá aqui, ó. Ele assistiu comigo a minha primeira live. Pergunta para ele quantas pessoas tinha quando eu fiz a minha primeira live. Né? Tinha 2, era eu e ele. E depois entrou 3, que era a Daiane. Entende? Então, assim, a gente não começa assim, tendo 100, 200 pessoas na live te ouvindo. Você começa com 1, com 2, mas a gente não valoriza os começos. A gente já quer ver o fim. A gente quer abrir uma live e quer ver 200 pessoas lá. Então, assim, valorizem os começos, né? Mas se você não começar também, você nunca vai ter um progresso. Então, se permita, né? Abrir a boca, falar, deixar Jesus fazer coisas através de vocês, deixar Jesus transbordar através de vocês. Eu sempre vou dizer isso, cara, o silêncio é destrutivo, né? Ele está matando a vida de muitas pessoas. Você imagina, gente, sendo bem honesto, tá? Não precisa fazer isso porque estou te vendo, porque as pessoas estão te vendo, mas seja honesto. Quantos de vocês que estão me ouvindo hoje aqui, foi, sei lá, de alguma forma abençoado, nem que seja em uma palavra, nessas aulas que a gente tem feito nas quintas-feiras? Levanta a mãozinha assim, ó. Quantos de vocês foram tocados de alguma forma por Jesus? Nem que seja em uma palavrinha, né? Eu acredito que todos vocês, de alguma forma, tenham recebido algo de Jesus, certo? Agora, escrevam o que eu vou dizer para vocês. Uma coisa bem simples. Olha que interessante. O meu silêncio poderia ter evitado tudo isso. Não é incrível isso? O meu silêncio poderia ter evitado tudo isso. Se eu tivesse decidido ficar em silêncio, não, vou ficar mais um ano calado aqui. Poderia ter evitado tudo isso. Mas, assim, é o que eu falo, né?
É isso aí, ó. Eu lembro, não sei de quem que é essa frase, Elisa, mas é interessante mesmo. Como que é? Volta lá, escreve lá para mim de novo aí. O que assusta não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons, né? É isso mesmo. A gente precisa entender, gente, é do Martin Luther King, né? Que a gente precisa entender que a gente precisa falar. O que preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. A gente precisa deixar o Espírito Santo fazer coisa através de nós. Enquanto isso, nós estamos aqui no processo, né? Mas de verdade, para concluir o raciocínio, isso aqui me transformou. Observar todos esses meus defeitos e o quanto eu estava fora do fruto do amor, né? E das suas ramificações ali do fruto do Espírito Santo que habita em nós. Então, gente, de verdade, se os seus comportamentos, se os nossos comportamentos não estão apontando para o amor, a gente precisa pegar essa lista aqui com cuidado, olhar para dentro de nós e se permitir ser transformado. E à medida com que você vai vencer isso, você vai sendo mais rendido. E quanto mais rendido você está, mais você está sensível a ouvir a voz de Deus. Mais sensível, porque a voz de Deus vai se tornando cada vez mais audível. Na próxima aula, eu vou dar uma aula inteira sobre a voz de Deus. Mas eu não poderia falar da voz de Deus sem falar sobre isso aqui, sobre essa percepção. Anotem isso. Quanto mais rendido você está, mais a voz de Deus será mais perceptível para você. Então tem gente que fala assim, Deus não fala comigo. Cara, o problema não está em Deus. Não está. Se você achar que o problema está em Deus, então é melhor você não crer nele. Melhor você não crer. O problema sempre está em nós. Se a gente achar que Deus não fala, ferrou. Aí, eu não quero que eu construa uma crítica aqui, mas vocês prestem atenção nos louvores. Na semana que vem nós vamos falar sobre a voz de Deus. Não falte nessa aula. Essa aula é importantíssima. Preste atenção nos louvores que a gente canta e às vezes acredita, né? Tem um louvor que fala assim, ó. Peraí, que eu vou lembrar o nome dele. É um louvor que fala, Deus cuida. Quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui. Eu ouvi ele essa semana. Uma pessoa estava ouvindo esse louvor essa semana, aí eu falei, é o quê? Esse aqui, eu cuido de ti. O louvor é bonito. O louvor é bonito. Tem uma ideia bonita. Mas você vai ver, a teologia é um absurdo. Quer ver? Peraí. Eu cuido... Vocês estão ouvindo? Dá para ouvir? Dá para ouvir? Ó. É lindo o louvor. É isso. Você ama esse louvor, né? É bonito, é bonito. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro... Sabe qual louvor que é, né? Olha isso. Dá uma liga. Olha o refrão. Eu creio em ti. Ó. Aí ele vai falar, eu creio em ti, Deus cuida de ti, beleza. Mas no final, a teologia do louvor. Depois vocês escutam. Mas no final o louvor vai dizer o seguinte. Quando os céus estão fechados, quando os céus estão de bronze, né? Acho que ela fala isso. Os céus estão de bronze, os céus estão fechados. Você ora, chora, esperneia e Deus não te responde. Deus não te ouve. Aí você fala, oh my God. Deus não te ouve. Ele insiste em ficar calado. Olha o tipo de coisa que a gente acredita. Vocês entendem? Não estou aqui fazendo uma crítica à moça que cantou, ok? Eu estou falando sobre o assunto aqui. Porque se a gente realmente acredita que os céus estão de bronze, que tem um Deus lá em cima que você chora, grita, esperneia e faz tudo isso, e Deus ele insiste em ficar calado, cara, desculpa. Eu não sei que Deus que a gente acredita, entende? Então, é muito louco, assim, o louvor é bonito, assim, a melodia, mas na hora que você começa a olhar isso a partir da perspectiva da nova aliança, você fala, tem coisa errada aí. Isso aqui é um, tá? Tem centenas desses louvores aqui com uma teologia totalmente bagunçada. Só qual o problema? Na semana que vem a gente vai falar sobre a voz de Deus, a gente vai falar sobre os sentidos. Qual o problema? A gente ouve isso e a gente acredita nisso sem querer, tá? Porque nós permitimos isso daí entrar no nosso coração de uma maneira bem simples. É bobeira, tá? Só um detalhinho, tá? Se Deus está calado no trono, eu consigo só imaginar o seguinte. Quem tem filho aqui pequeno?
filho pequeno? Você, como mãe, a Bíblia diz o seguinte, Carol tem filho de 5 anos, né? Vocês têm filho pequeno. A Bíblia diz o seguinte, nós sendo maus, sabemos dar boas coisas ao nosso filho. Imagina, Carol, seu filho na sua frente chorando, esperneando, pedindo alguma coisa para você, falando que tá com fome, alguma coisa, e você ignorando seu filho. Você consegue, em algum momento, você consegue ver essa cena, você simplesmente ignorar ele, deixar ele lá largado, sem nada, sem nem resposta? Se vocês não conseguem se perceber nisso, por que a gente acredita que Deus faz isso? Né? É loucura, né? É quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. Enfim, é isso aí. Depois você escuta, mas não é só esse. Tem muitos e muitas coisas dessa forma, tá? Vou encerrar aqui. Ficou claro aí a importância dos temperamentos? Pegou? Lista lá as tranqueiraiadas que vocês andam fazendo, né? E é bom que eu já falo de mim, que sou tranqueira mesmo. É um processo, a gente aprende, vai crescendo, evoluindo, mas a gente tem que render essas coisas ao Espírito Santo. Senão a gente vai passar a vida toda não percebendo e achando que isso é normal. Porque a gente fala assim, eu sou sanguíneo. Esse é o problema, entendeu? Aí a pessoa não aceita um tratamento do Espírito Santo, porque ela acha, não, eu sou sanguíneo, então eu sou assim mesmo. Eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, né? Então a pessoa acha que ela não precisa ser tratada porque ela usa o temperamento como uma desculpa, né? Eu sou assim. A gente já aconselhou um casal uma vez e eles deram uma desculpa exatamente dessa, do temperamento. O cara falou, não, eu maltrato a minha mulher porque meu temperamento é esse mesmo, é sanguíneo, ela que aprenda a lidar com isso, entendeu? Parece absurdo, né, Simone, falando, mas é real, assim, é real. As pessoas estão, é verdade, quem não quer ser tratado está sempre se qualificando em se especializar nas desculpas, entende? Quem não quer ser tratado, quem não quer ser confrontado, ele está sempre se especializando nas desculpas. Isso é incrível. Nós somos especialistas, na verdade, o ser humano, de uma forma geral, natural, né, é especialista em justificar os seus fracassos, ok? O ser humano é especialista em justificar os seus fracassos. Anota, Elisa, essa é boa. O ser humano é especialista em justificar os seus fracassos. E principalmente em fazer comparações. Mas a Karina Tuca profetiza toda hora, eu não sou assim, então não preciso fazer isso. Só ficar fazendo comparação. O que você tem a ver com a vida da Karina Tuca? Deixa ela em paz fazer o que ela tem que fazer. A gente gosta de ficar comparando as coisas. Cada um é uma pessoa, gente. Cada um no ritmo. Contanto que se você ouve tudo isso e achar que tem que ficar calado, tá tudo bem. A gente não vai brigar com você. Tá ótimo. A vida é sua. Né, paizão? Cada um tem a sua experiência, as suas decisões. Deus me chamou para ensinar. Se você está disposto a aprender e ser confrontado e se transformar, não é problema meu, entende? Meu problema é minha treta é com Jesus, é falar aquilo que ele me chamou para fazer. E, claro, aplicar isso na minha vida, né? Vamos fazer uma dinâmica aqui rapidão. Senti um tum do Espírito Santo aqui, tá? Boa, essa é muito boa, hein? Senti um tum aqui do Espírito Santo, vamos lá. Volta quantos? 10 minutos, né? Ok. Falando dessa parte de quebrantamento, transformação e mudança de vida, e abrir mão de temperamentos e viver frutos do Espírito, vamos aplicar já uma parada aqui. É o seguinte, nós estamos em 100 pessoas nesse momento. Eu queria trazer um pouquinho a gente fazer uma dinâmica aqui de flexão, para a gente olhar para duas coisas. Primeira coisa é a seguinte. Vamos lá. Gente, é o seguinte, eu acho que uma das coisas mais importantes da vida é a gente permitir que o Espírito Santo, que a gente seja sensível ao Espírito Santo, porque isso também depende da gente, né? E essa autoanálise é um negócio, assim, muito louco. Ela faz com que a gente permita mesmo que o Espírito Santo olhe para dentro da gente. Então, eu queria que nesse momento você pegasse aí esse minutinho de flexão aí na sua mente, relaxa aí sei lá, que nem o pessoal fala, né? Relaxa aí que nós vamos dar uma viajada, mas dá uma percepção aí, fecha seus olhinhos um segundo que eu vou te dar uma instrução bem simples. Fecha os seus olhinhos aí. Isso, concentre sua mente aí que eu vou te dar uma instrução e eu vou pedir para o Espírito Santo te mostrar uma coisa, tá ok? Vamos lá. É o seguinte. Olha aí no seu coração, deixa o Espírito Santo olhar o seu coração com os olhos fechados, tá? Olha aí pro seu coração, deixa o Espírito Santo sondar o seu coração e pense o seguinte. De todas essas pessoas que você convive aqui na sala, né, que a gente fala, que a gente
se comunica, que a gente vê aí, percebe e tal. Gente, é um exercício bem bacana. Bom, anote aí rapidamente, não precisa, depois que você tiver a mensagem, você anota. Qual é, você vai ver, você vai lembrar dos nomes, eu estou pedindo para o Espírito Santo te mostrar os nomes. Quais são as pessoas, ou qual é a pessoa que você se comparou, né? Desde quando você entrou nesse grupo, qual é a pessoa que você tem olhado e se comparado com ela, tá? Daqui a pouco você anota no caderninho aí. Segundo, qual é a pessoa da sala, dessa sala só, não precisa estar muito longe não, dessa sala, que você não tem paz dentro do seu coração, você tem um negocinho ali de crítica, de mágoa, putz, tem uma coisinha para resolver ali que você não conseguiria hoje sair, sentar na mesa e olhar nos olhos, né? Quem é? Se tem alguma pessoa assim, que você precisa liberar perdão ou precisa construir paz com essa pessoa. A Bíblia diz o seguinte, tudo que depender da gente, a gente tem a paz com todos, ok? Então, qual é a pessoa que você se comparou, ou tem se comparado e olhado assim, ou a pessoa que você tem, ou você julgou, ou tem julgado, e você precisa liberar perdão? Anote aí, tá? Alguém assim que tem te incomodado, você fala, putz, essa pessoa aqui, eu acho que eu preciso trocar uma ideia, pedir perdão, tá bom? Então, a gente vai ter, pode abrir os olhinhos, 2 momentos, tá? Pessoa que você se comparou em algum momento, e a pessoa que você tem um certo desconforto, tá? O Espírito Santo me mostrou aqui, deu um estalo aqui, tem pessoas entre nós, né, que estão bem desconfortáveis umas com as outras, sabe? Tipo assim, eu vi bastante comparações também, umas com as outras, assim. Então, hoje você vai ter uma primeira oportunidade já de ser direcionado para o Espírito Santo, e se você se permitir, né, se você deixar você ir lá e liberar perdão para essa pessoa. Chama essa pessoa no particular, não precisa se expor, tá? Se você quiser, aí você fica livre. Fala, olha, eu realmente estava aqui, me comparei, quero te pedir perdão, né? E se você tentou frear essa pessoa, se você falou mal dessa pessoa para alguém, se você tenha julgado, seja honesto. Porque essas coisas, gente, impedem a gente de progredir, viu? Porque quando a gente para ficar olhando a vida dos outros, a gente para de produzir. Não é? É interessante. Isso é muito interessante. Ok? Esse é o primeiro exercício. O segundo, esse é o exercício de lição de casa para dentro da sala, tá? O segundo exercício, e esse daí vai ser, talvez... esse aí talvez vai ser mais doído, é o seguinte. Anota aí no seu papel todas as vezes, né, que você manifestou o seu temperamento de forma grosseira, né, de forma errada, eu quero dizer, sem ser um fruto do Espírito, para as pessoas dentro da sua casa, ou pessoas próximas de você. E eu sei que vai ter pessoas que vai ter mais de um nome, tá? Eu sei que tem pessoas que vai ter mais de um nome. Então, assim, todas as vezes que eu fui rude, falei mal, tratei mal, falei do jeito que não devia, briguei, ignorei, sei lá. Você sabe que você não manifestou o amor de Jesus, o fruto do amor. Faz uma listinha. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Cadê? Vou mostrar para vocês. Não ia mostrar, mas eu vou mostrar isso para vocês, só para vocês. Ó, eu escrevi um livro em 2014. 2014. Chama o Diário da Morte. Acho que 99% de vocês não sabiam. Tá? Não está vendo, tá? Só estou comunicando. Eu escrevi um livro em 2014, chama Diário da Morte. Em 2014, Deus apareceu para mim em um sonho, mas foi visão noturna real. E ele falou para mim, eu estava orando tanto, Deus, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Ele falou para mim, morre. Então, vocês veem desde quando veio o meu processo de transformação em morte. Começou em 2014, quando Jesus falou para eu morrer. Aqui dentro desse livro, tem um capítulo inteiro sobre perdão, né, que eu tinha escrito na época. Embora algumas coisas eu creio diferente hoje, mas olha que loucura, da onde veio, ó. Aqui nesse livro tem uma lista de nomes de pessoas que eu deveria fazer para perdoar. E o próprio Espírito Santo me mostrou isso em 2014. 2014. Olha que louco. Eu lembro que eu comecei a escrever essa lista aqui, eu falei, tá bom, Jesus,
tá bom, Jesus, eu deixo você entrar no meu coração e me mostrar as pessoas que eu preciso liberar perdão. Cara, foi uma esmagada. Começou a vir gente, assim, que eu falava, não, esse daí não, esquece. Não, mas eu não fiz nada, não sei o quê. Deus falava, vai lá. Nossa, gente, eu sofri tanto com isso, foi difícil, mas eu consegui. Então, nesse momento, feche seus olhinhos que eu vou fazer uma oração para você aí. Você que quer, tá? Se não quiser passar por esse constrangimento, pode ficar à vontade, você é livre. Espírito Santo, eu quero orar agora por essas pessoas. E eu quero te pedir que o Senhor sonde o coração de cada um deles, aonde eles estiverem, e principalmente as pessoas que pensam que não tem para quem pedir perdão. Porque eu pensava isso também. E eu peço que o Senhor sonde o coração delas no mais profundo. E o Senhor mostre para elas pessoas que elas estão com relacionamentos quebrados, com relacionamentos mal feitos, pessoas que a gente não consegue olhar nos olhos, pessoas que a gente não consegue ter paz. A tua palavra diz que tudo que depender de nós, a gente tenha paz. E todas as pessoas que dependem da nossa iniciativa, que o Senhor mostre para elas agora, em nome de Jesus. Seja qualquer ramificação de desconstrução de relacionamento, que o Senhor mostre. Porque nós queremos ser livres, com o coração leve, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, e a limpeza começa a partir de nós. Amém. Então é o seguinte, pega uma lista aí, um papel, tá? Esse negócio, gente, não vai acabar agora, você vai sair, só se tiver uma coisa muito fervendo. Para mesmo assim e fala, Espírito Santo, tá bom, eu te dou liberdade, pode mostrar. E já começa com essa lista aí de pessoas que você... A regra que eu usei é a seguinte, pessoas que você não consegue olhar no olho, sentar na mesa agora e ter paz, para olhar no olho. Porque a Bíblia diz que o que depender de nós, nós precisamos ter paz, ok? Então, começa por aí e começa pela sala, né? Que talvez seja mais fácil estar vivendo agora. Pessoas que você se compara, se você falou mal, pessoas que você deu uma cutucada e começou a julgar, analisar, você sabe. Então, hoje o exercício vai ser esse. Aproveitar que a gente falou de temperamentos de coisas ruins, que a gente vai começar a transformar, já começa sendo transparente e honesto com você e deixando o Espírito Santo quebrar você por dentro e você assumir o seu diário da morte. Ok? Porque a Bíblia diz o seguinte, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. A frase que eu gosto de dizer é o seguinte, morto tem vontade, gente? Né? Chega num velório, dá um chute no caixão e fala, ei, mano, você tá muito forgado, vê se o cara responde, né? Só se for uma direção do Espírito Santo pro cara ressuscitar, mas para responder ele vai ter que ressuscitar. Morto não tem vontades. Então, se a gente está vivendo um evangelho que a nossa vontade tem prevalecido, a gente precisa morrer. Essa mensagem é pesada, ok? Então, o princípio é a morte. É muito interessante. Então, a mensagem é, morram para si mesmos, né? Vamos experimentar o amor de Jesus através da nossa morte. E começa em nós. E quando a gente morre, o maior beneficiado são as pessoas que estão ao nosso redor. Por quê? Porque a gente passa por esse processo até chegar, um processo de rendição, até chegar numa rendição completa, aonde você está 100% conectado com o Espírito Santo em tudo. Então, ele fala, você abre mão. Ele fala, você abre mão. Ele manda, você faz. E eu estou falando disso por quê? Porque eu já quero limpar o coração de vocês nesse aspecto, para que na semana que vem, todos nós, a gente faça a aula da voz de Deus, a gente não tenha nenhum empecilho para a gente poder ouvir a voz de Deus, ok? Então, beleza, gente, é isso aí. Eu vou só colocar aqui uma fotinha pra gente. Deixa eu tirar aqui da seção de destaque, pra gente postar. Alguém quer falar alguma coisa assim, que teu coração tá ardendo? Dou um minutinho para falar, vai. Uma pessoa. Ninguém? Vocês estão nessa calmaria toda? Sério mesmo? O Denis, posso falar rapidinho? Pode, meu amigo. Em 2018, eu comecei também mais ou menos o meu processo, né? Eu comecei pelo mundo do coaching. E é exatamente isso, né? Se a gente se afastar das coisas que conseguem mostrar quem nós somos, e aí a gente só está delegando para o Espírito Santo poder fazer, mas a gente mesmo não tem a consciência de quem nós somos e como a gente age, né? Então,
Exatamente, esse processo é individual, é um processo que a gente precisa se dispor a passar. Eu fiz um curso que chama Enneagrama. Ele fala um pouco mais profundo sobre da personalidade da gente. Esse do fleumático, colérico, eu já tinha ouvido falar, nunca tinha feito assim os testes, hoje eu fiz, mas eu já tinha mais ou menos a predileção do que seria. E é exatamente isso. As pessoas que conviveram com a gente antes da gente começar o processo, elas não conseguem entender o que aconteceu com a gente, né? Então, mas a gente precisa saber. Se a gente não souber quem nós somos verdadeiramente, como a gente funciona, né? Como a gente funcionava, pelo menos, a gente nunca vai conseguir dar um passo à frente, a gente nunca vai progredir, porque aí às vezes a gente se esbarra em algo, aí vem aquela desculpa. Ah, mas é porque eu sou assim. Então você não é assim, é aquela questão que a gente não resolveu morrer. Então é isso mesmo, gente, a gente precisa todos os dias estar disposto a morrer para nós mesmos, para que isso possa fluir. Se a gente não decidir isso, e para a gente decidir isso, esse é o primeiro passo. Eu achei fantástico essa aula de hoje do Denis, já dá para a gente se identificar muito, muito, muito verdadeiramente, e perdoar quem precisa perdoar, parar de se comparar e viver o que o Pai precisa que a gente viva diariamente, porque o processo é o que faz. Tem um livro que não é nada sobre religião, é sobre negócio, chama Bilionários, eu acho que se não me engano o nome. Uhum. E aí ele explica que todos os bilionários, eles se tornam bilionários porque eles não olham para a riqueza, ele olha porque eles estão construindo. E você só consegue olhar para o que você está construindo quando você olha para o processo, quando você tem evoluído dia a dia. Então, eu creio que isso se encaixa muito. A gente quiser estar na estatura de Cristo, a gente precisa, dia a dia, desfrutar do nosso processo, entender que nós somos falhos, entender que sem Ele nós não somos ninguém, e a gente, dia a dia, vendo o quanto a gente tem evoluído. E a nossa casa é a nossa primeira resposta. Uau, é isso mesmo. Gente, a nossa casa, as pessoas que convivem com você, é o seu termômetro, de verdade. Essas pessoas são as pessoas mais beneficiadas de ter Jesus dentro de você, dentro da casa delas, através de vocês. Ok? Vamos tirar a fotinha, sorriso. Cadê os sorrisos? Sorrisos. 1, 2, 3 e... Uau, aí pegou a galera. Vou mandar a foto lá para vocês no WhatsApp. Nossa, essa foto aqui ficou gigante. Eu acho que ela nem coube todo mundo. Muito legal. Peraí que eu vou tirar outra, porque essa aqui ficou tão grande que acho que eu nem coube. Vou deixar ela no 80 aqui. Aí, agora sim. Peraí, um minutinho. Vai. 1, 2, 3. Aí, agora sim, agora ficou legal. Ô, Denis. Oi. Deixa eu dar uma palavrinha também, rapidinho. Vai, pode falar. Na verdade, estava com a mão levantada há muito tempo, o Álvaro passou na minha frente aí, ele foi mais esperto, mas vamos lá, gente. Boa noite a todos. O Denis, muito obrigado aí por tudo que você tem feito por nós. Eu quero agradecer a cada um aqui dos nossos colegas também, dos nossos irmãos, porque eu estou vivendo o profético, gente. Eu estou vivendo aqui um tempo realmente surreal. Vou passar para vocês rapidinho. Aconteceu comigo essa semana, mais ou menos o que aconteceu com o Leandro, só que o Leandro saiu, assistia a live de vocês, e ele saiu profetizando, e aí entrava no lugar, entrava na padaria, saía, já pegava uma pessoa e tudo mais. Comigo foi acontecendo o inverso. Deus foi falando comigo essa semana o tempo inteiro. Então já começou no domingo. Eu estou morando fora de BH, e na segunda-feira de madrugada eu vou para João Molevade, onde eu estou fazendo uma obra lá. Então no domingo eu fui pegar o meu tripé para fazer live, e meu filho já falou assim: pai, mas você não tem nenhuma live marcada essa semana, por que você está levando o tripé? E eu falei: meu filho, eu não sei, o Espírito Santo está falando comigo para levar o tripé. Já na segunda-feira, eu trabalhei o dia inteiro, eu acordei de madrugada, fui trabalhar, trabalhei o dia inteiro, cheguei em casa, troquei a roupa, fui caminhar. Assim que eu voltei da caminhada, eu liguei o Instagram, a Elisa começou a fazer uma live exatamente naquele momento, e ela falou: Rodrigo, estou sentindo aqui, o Espírito Santo está te convidando para você fazer essa live comigo. Se você sentir no Espírito Santo aí também, entra comigo. Eu falei: gente, mas assim, eu tô aqui descabelado, voltei de uma caminhada agora, tô suado, vou falar o quê, né? E aí Deus falou comigo: vai, entra. Eu falei: gente, mas assim, inesperadamente, o que eu vou falar, o que eu vou transmitir para as pessoas?
E aí, gente, é impressionante como é que Deus só pede para a gente agir, que Ele capacita. Eu e a Elisa, nós ficamos falando sobre Deus, sobre Jesus, sobre o agir do Espírito, sobre a unção, por 4 horas. Não pergunte para a gente como, não, porque a gente não sabe. Depois a gente ficou tão, usar uma palavra que a Elisa adora, que é chocada, né? A gente ficou tão chocado que um ligou para o outro e depois a gente ficou tentando entender o que tinha acontecido, porque realmente foi um agir tão sobrenatural de Deus que foi incrível. Então, isso já na segunda-feira. Na terça-feira, aquela live suas aí, realmente que me impactou bastante. Mais uma vez, Deus falando comigo. Na quarta-feira, simplesmente, gente, eu posso mandar aqui no grupo, eu recebi um bilhete de um amigo meu, falando que Deus tinha mandado para mim, e ele falou assim, a primeira palavra, aceitação. E é aquela questão que Deus não escolhe, como que é? Deus capacita os escolhidos. Então, já recebeu, a gente foi almoçar junto, e ele me explicou o que Deus tinha falado com ele e tudo mais. E hoje, eu não conheço a Beth, eu tenho até esse defeito, porque eu não tenho o hábito de abrir o Telegram. Depois que a gente veio para o Telegram, eu estou perdendo muita coisa, muito conteúdo bacana, porque eu não tenho esse hábito. Eu tenho que criar esse hábito. Quando era no WhatsApp, eu estava conseguindo acompanhar. Eu abro o meu Telegram, aí vem uma mensagem da Beth, falando que tinha feito a roleta comigo e que tinha uma palavra de Deus que fecha completamente assim tudo que eu estava esperando, tudo que eu tinha conversado com Deus, que eu estou criando muita intimidade com Ele. Então, assim, gente, acredite nesse processo, acredite em tudo que a gente está passando, vivenciando aqui, porque é real. Basta a gente permitir. E para fechar, um gerente da Vale virou para a minha diretoria, eu sou gerente de contrato, virou para a minha diretoria e falou o seguinte: gente, mas o Rodrigo, eu vi ele perder o equilíbrio emocional dele uma vez só, e mesmo assim foi bem de leve. E porque ele é um monge budista. Gente, eu era, né? Agora eu estou cada dia mais descobrindo minha identidade em Deus, descobrindo minha identidade em Jesus. Eu era extremamente bateu, levou, agressivo. Então, se você viesse para mim me dar um tapa, eu dava também. Então, eu retribuía, colérico. Então, eu sou sanguíneo, colérico, muito agitado e tudo mais. Quem me conhece hoje fala assim, não é possível ser assim. Eu falo, gente, eu era assim. Então, assim, é a gente realmente entender que nós somos, aceitar o processo e identificar cada dia mais com a nossa verdadeira identidade. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para todos nós aqui hoje. Uau, é isso aí, meus amigos. Obrigado, Rodrigo, pelo testemunho. Obrigado e é isso aí, gente. Tem tido bastante pessoas curadas, tocadas. O amor de Jesus. A Carol até comentou, né, que teve uma moça que foi curada na live de terça aí. Então, assim, de verdade, eu sempre falo isso, para a gente encerrar. Deus se move através de nós. Quem está em movimento está vendo as coisas acontecer. E as suas experiências vai fazer você ter mais confiança para evoluir cada vez mais. Então, só deixa, mano. Abre a boca, deixa Deus começar a fazer algo na sua vida e vocês vão ver como isso é sobrenatural demais. Beleza, gente? 10:12, hoje eu fui justinho. Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. Ferramenta nova, foi aprendizado, mas acho que deu tudo certo. Na próxima, agora a gente tem um espaço um pouco mais amplo. Terça-feira tem live profética e estaremos aí de volta na próxima quinta. A aula vai ser a voz de Deus. Não falte nessa aula, essa aula é pesada, hein? Beleza? Obrigado, boa noite para vocês. Até breve. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.